políticas, às vezes a gente acha que política pública é uma coisa que está lá longe, assim, mas são essas coisas miúdas, né, do que nós estamos dizendo. Então, me pareceu agora, já falando, que esses dois depoimentos seriam importantes trazer para vocês, porque eles aconteceram na tarde de hoje, né? Então, com um grupo lá do norte, lá do Ceará, assistindo a fala do Daniel Munduruku sobre a linguagem oral e a linguagem escrita, né? Foi muito bom. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar o site para o Fernando, porque vai ficar uns dias lá no Conselho Nacional de Justiça, e no Justiça Presente, vocês podem ouvir uns trechos, se desejarem, né? Sempre da sugestão. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que defendeu agora, em fevereiro, mas está numa unidade e fazendo esse trabalho miúdo, né? Mas é esse o significado da gente discutir algumas coisas e se encantar por algumas coisas, né? Então, acho que queria colocar essas reflexões primeiras. Vou passar para a Yara um pouco. Eu já fugi completamente dos slides, porque eu vira e mexe, brinco com os meus orientandos, nem sei por que eu faço slide e nem roteiro, porque depois, chegando a hora, eu olho para as pessoas e fujo, às vezes, até do roteiro, mas é importante a gente ter um roteiro, né? Até para dividir os momentos da aula. Então, eu vou passar agora para a Yara, fazer as suas considerações, e depois a gente vai passar dois trechos bem pequenos da dança do cisne, e aí a gente abre a nossa conversa. Tá bem assim? Tá bem assim, Fernando? Ok, tá ótimo. Você tem a liberdade total aqui. Não, é porque você tem o seu esquema de aula e as expectativas deles você conhece melhor do que eu. E vocês também, por favor, vão dizendo, né? Vão dizendo. Então, Yara, vou passar para você, aí depois já trazemos os dois trechinhos, que são bem pequenos, viu, gente? São 4 minutos, só para a gente desencadear a nossa prosa, tá bem? Tá bom, professora. Eu só queria agradecer mesmo, professor Fernando, por ter permitido que eu participasse da aula junto com a professora Helenice. O professor Fernando falou, né, que eu fiz mestrado e doutorado com ele. Refiz as contas hoje à tarde, foram 11 anos de orientação, entre iniciação científica, mestrado e doutorado. Então, é muito tempo, né, de orientação. Né? É uma vida. Inicialmente, eu comecei em projetos de educação profissional, né, ensino médio integrado, e aí eu passei a trabalhar com ele no UNASP, no Observatório Nacional do Sistema Prisional, e aí depois que eu conheci as prisões, eu fiquei com muitos questionamentos, muito sensibilizada, e aí na monografia já quis, né, fazer um levantamento sobre as produções em educação em prisões. No mestrado, pesquisei a formação profissional de mulheres em privação de liberdade, e no doutorado, práticas formativas de mulheres em privação de liberdade e em situação de egressas do sistema prisional. Depois disso, fui trabalhar na UENG por um período. Teve o edital do CNPq, né, de bolsa de pós-doutorado. O ENG traduz aí para eles, que eles podem não saber o que é o ENG. Verdade, é a Universidade do Estado de Minas Gerais. Na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E aí, no ano passado, teve um edital do CNPq de bolsa de pós-doutorado. Eu sentia muita saudade da universidade, né, da pesquisa, e aí eu me inscrevi, fui contemplada com uma bolsa de pós-doutorado. Perguntei ao professor Fernando, né, para onde que eu deveria ir, ou para onde ele me indicava ir, e aí ele falou da possibilidade da professora Helenice. Comecei em agosto com a professora Helenice, então vai completar 4 meses agora, estou contando,
para não passar rápido e para aproveitar bastante esse tempo. Acho que é isso. Estou à disposição de vocês para conversar depois, enfim. Professor Fernando, eu vi aqui que eu não consigo compartilhar. Não Será consegue? que... Não. Deixa eu ver se eu consigo. Eu já te coloquei como apresentadora. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que eu tinha colocado só a Helenice. Coloquei agora como apresentadora. Vê se dá agora. Agora deu. Deu? Tá. Deu. Eu vou compartilhar e assim que vocês estiverem vendo, vocês só me avisem. Tá bom. Você só não falou qual foi a temática da sua tese. Eles vão ficar curiosos aqui. Será que a Yara está ouvindo? Você está me ouvindo, Yara? Está ouvindo, Yara? Oi? Agora vocês me ouvem? Agora Estamos sim. escutando. O tema, né, professor, que o senhor falou, foi práticas formativas de mulheres em privação de liberdade e egressas do sistema prisional de Minas Gerais. Só que você compartilhou a tela do próprio Teams. Agora. E agora? Agora, sim. Sim? Sim. Só preciso fechar meu microfone. Não, agora você voltou pro... agora deu. É para ficar sem som? Vocês estão sem som? Estamos. Vamos. Acho que agora... Vamos ver se vai dar agora. Agora tem som.
Esse é o segundo. Próximo, por favor. Boa noite. Como é o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon. John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano. E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte. Isso. E é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso, A versão original é essa. com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Boa sorte. Bravo! Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito nisso. Ok. Olha, você tá mais emocionado Por mim ele. é assim. Obrigado. O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro isso. John. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista de uma grandeza. Tomara que
que você continue fazendo isso para sempre, assim, buscando a sua arte, porque é impressionante o que você nos mostrou. Eu espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim. Eu estou completamente emocionado. Jarbas, o que é? Meu voto é sim. Meu voto é sim. Obrigado. Isso é incrível. Você dança na próxima fase porque você Obrigado. Incrível! Galera, arrasou, velho. Arrasou. Sensacional. Sensacional. Só um instantinho. Eu vou até... Tá bem, João? Não, tô bem. Tô legal. Muito bem, garoto! Recebe o selo do programa de quem dança na próxima fase, porque dança muito. John Lennon. O que aconteceu, cara? Por que você acha que você conseguiu ser o culpado por esse momento inédito e histórico no Cena Dança e Dança? O João chorando. Ele se emocionou com você. Isso nunca aconteceu. Ele viu a minha potencialidade, simplesmente. Ele pensou que ia ser normal, não sei. Pelo que eu percebi pelo olhar dele e a face dele, entendeu? Mas quando ele viu eu terminando a coreografia, ele falou, você é um artista. Parabéns. Corre lá pro elevador de quem dança muito e até a próxima fase. Parabéns, irmão. Então, alguém gostaria de... Pode respirar. Eu já estava querendo bater daqueles preconceituosos do início ali. Exatamente, exatamente. Como vocês perceberam, né? A dança do cisne sendo apresentada, a mesma dança, né? Sendo apresentada em estilos Deu uma diferentes. travadinha. Eu? Melhorou? Tá bem. Tá bem? Então, o que vocês perceberam, acho que valeria a pena a gente fazer uma pausa pequena e ver o que vocês pensaram diante da proposta de aula de hoje, do texto que vocês leram, do tema e dessa formatação que nós assistimos, né? Fizeram algumas ligações, perceberam o quê, né? Além de um gestual mais específico para um estilo de dança e para outro, mas que mensagem maior vocês perceberam no que nós acabamos de ver? Não preciso falar os 19 ao mesmo tempo, porque aí vai causar confusão, né? Pode, se quiserem levantar a mão, ou se quiserem ir abrindo o microfone e se colocar, fiquem bem à vontade, tá bem? É uma prosa mesmo, né? Essa é a nossa intenção. Manu, pode falar, Manu. Certo. Eu queria ressaltar primeiro a parte dos vídeos que mostra a dança, né? A dança clássica, o balé, que para se dançar tem uma série de requisitos, além do estudo da dança, da performance, e outra dança, né? Que também é considerado dança, tem a sua performance, mas é mais recente, né? Que seria a dança de rua. E aí quem, né, interpreta esses papéis da dança? Uma tu vê desde pequenas crianças em aula, né, estudando, e a outra se aprende, sim, com os amigos, nas ruas, ou até mesmo em classes, mas, assim, a origem, né, de cada tipo de dança. Se converte também com o preconceito, que o professor falou, porque no momento que o menino chegou lá com os seus fenótipos, né, com o seu estilo de roupa, ele foi
preconceitualizado e tem totalmente relação com o texto, né, lido, que seria parte dos direitos humanos, o direito de dançar para quem, né, em qual modalidade, e nesse sentido também de norte e sul, né, que o clássico, o balé europeu, super aceito na visão dos jurados, enquanto a dança, né, de rua não. Seria uma visão mais do sul, assim, acredito. Maria Helena quer falar? Ih, Maria Helena saiu? Aí caiu. Aqui ia falar e caiu. Saiu. Alguém mais quer falar enquanto a Maria Helena não volta? A prisão é um espaço de dança? É possível pensar nessa prática social em unidades prisionais? Maria Helena, você voltou agora, Maria Helena? Pode falar. Desculpa, eu caí aqui, perdi o sinal. Eu não ouvi machucou. A pergunta da Manu. Mas não machucou, não, né? Não. É que são, acho que foram várias provocações, assim, né? Que a professora trouxe. E para começar, existe um projeto que foi pioneiro aqui no estado do Rio Grande do Sul, fazendo uma conexão com a sua primeira fala, tá, prof? Se me permite chamar assim também, né? Como a senhora disse que é professora, a gente, então, da primeira parte em relação ao absorvente nos presídios. Aqui no Rio Grande do Sul, as mulheres elas fabricam seu próprio absorvente. Tem um projeto muito bacana em 3 presídios e me fez refletir. Esse projeto ele começou em 2019. O quanto nós estamos atrasados em termos de país, né? Enquanto política pública, e a gente sabe como é isso. Eu só queria fazer essa colocação, mas olhando os vídeos e a fala quando a Manu traz, né? Existe a dança clássica, né? Aí a gente se pergunta o que é clássico, né? O street dance ele é uma dança. Eu comecei a dançar aos 12 anos no colégio, um projeto social. E fico pensando assim que o street dance, isso aos 12 anos, já faz 20 anos, já existe há mais de 30 anos o street dance no Brasil, né? Enquanto performance, eu acho que já se tornou um clássico, né? Mas aí vem aquilo, fazendo uma referência ao texto, que essas pedagogias culturais, quando elas são tratadas por sujeitos subalternos, elas não. Parece que a gente tem uma luta para que as coisas se transformem em algo passível de compreensão e também de sensibilidade, que foi o que aquela dança, né? E é o que esse clássico nos proporciona, que é uma história contada, é quase uma peça teatral, não é só uma dança, né? Enfim. Então eu fico pensando, refletindo, trazendo contexto, até que ponto nós, os subalternos, porque eu me coloco nessa categoria, conseguimos colocar epistemologias pensando em saberes que são aceitos enquanto práticas culturais importantes de serem analisadas, apreciadas, admiradas, que foi o que ele demonstrou ali, né? Como o professor disse, aqueles jurados são muito preconceituosos nas suas interpretações, e mesmo assim, né, assim como nós aqui na sala, nos sentimos tocados com o vídeo, né? Então, até que ponto a gente tem a linha ela é muito tênue, né? Entre os sujeitos subalternos e aqueles que são hegemônicos e os saberes entre eles. Eu acho que é o ponto de partida que eu quero iniciar, porque, como o professor Fernando sabe, eu não paro de falar também, professor. Professor é assim. Então, eu vou ficar... Eu só trago essa contribuição inicial. Quem mais quer falar? Ninguém levantou a mão, pelo menos.
Mas se quiser falar, pode falar. Estão tímidos ainda, Denise. Pode. Estão tímidos, não acredito, não acredito. Então, tanto a Manu como a Maria Helena, né, trazem reflexões que são muito importantes, né? De onde nós falamos, né? Quais são os nossos preconceitos, né? Como colonizados e como colonizadores, né? E o quanto a gente precisa estar atento a muitas coisas, né? Felizmente, o John Lennon não se intimidou diante daquela situação, né? Assim, porque, nossa, o seu nome, nossa, a sua roupa, nossa, mas o clássico é assim, deixou muito potente a visão de homem, a visão de mundo que eles estavam fazendo, até como juízes, até como colonizadores, né? E o quanto ele não se intimidou diante disso, né? Então, isso nos chama muita atenção. Não estou dizendo que a outra versão não é linda. Eu estou dizendo de como a gente percebe o mundo a partir de um lugar que às vezes a gente está e que às vezes a gente acha que está. Né? Porque essa mesma roda, consciente ou inconscientemente, às vezes a gente também se põe nessa outra postura. Né? Então, foram colocações muito pertinentes, né? E a situação do próprio preconceito, né? Ao estilo de roupa, a isso, aquilo, e que intimidam. E aí a Maria Helena traz também o conceito da subalternização, né? Você já leu, Maria Helena, e o grupo, né? Podem os subalternos falar? Isso de fato? Não? Depois, se você quiser, você me dá um oizinho e eu mando. Eu acho que é um texto muito oportuno, né? A gente usa bastante no nosso grupo de estudos, bem nessa perspectiva, né? Qual é o direito de voz das classes subalternas, né? E tem um outro que complementa, que se chama A Crise de Interpretação é Nossa. Como cada um de nós interpreta, e como hoje o grupo de jurados ou a outra situação, o que eles evidenciaram ali, né? Então, são textos curtos, viu, Maria Helena? Não são textos longos, mas eu acho que eles são muito oportunos para a gente pensar nos direitos humanos, no respeito ao outro, na diversidade, que a gente vai assumindo alguns discursos, algumas palavras, porque elas são usadas, né? Mas na nossa postura, às vezes a gente encontra um discurso, mas encontra uma outra postura, né? Diante daquele fenômeno que a gente está observando. E a crise da interpretação é nossa também vai trazendo muito isso, e a questão da própria pesquisa, né? Do pesquisador. A gente encontra bastante no campo da educação em prisões, e o pesquisador vai aos espaços de restrição e privação de liberdade para dar voz àquelas pessoas, né? E a gente sempre questiona isso, como dar voz? Elas têm voz, né? Só que elas só são enxergadas quando elas gritam, quando elas fazem rebelião, porque daí elas precisam ser enxergadas, né? Então a gente vai falando baixo, baixo, baixo. Se ninguém nos escuta, a gente grita, né? Isso é o que está posto, né? Então, a gente não vai lá para dar voz, a gente vai para dar ouvidos, a gente vai para fazer a escuta, né? E fazer essa escuta para quem? Para colocar no trabalho de conclusão, no trabalho de mestrado, de doutorado, pós-doutorado? Não me parece que esse seja o caminho, né? Porque aí a gente vai estar se utilizando dessa presença do outro, que às vezes significa uma não coisa, e como pesquisador, a gente diz o que eles disseram, na nossa interpretação,
né? E possivelmente buscando responder uma questão de pesquisa, né? Que a gente fez, que a gente construiu. Então, esse cuidado muito desse olhar, dessa escuta muito sensível aos nossos colaboradores de pesquisa, né? O que eles estão nos dizendo, em que contexto eles estão nos dizendo, né? Então, me parece que são olhares que a gente tem buscado fazer o exercício, não é fácil, né? Mas fazer o exercício da escuta, né? Da escuta e da interlocução com essas vozes que são silenciadas, né? A voz existe, mas quem as escuta, né? Acho que é um pouco nessa direção que a gente foi aí anunciando a própria leitura do texto e o nosso conceito, nossa concepção de educação, né? Uma educação, quando a gente fala em educação, a gente não está falando apenas do processo de escolarização, né? Educação é um contexto mais amplo, né? Como bem traz o Paulo Freire, não existe uma educação, existem educações, né? E educar-se em direitos humanos não significa a gente repetir ou não o que está prescrito ali, mas é a gente fazer o exercício dos direitos humanos primeiro conosco mesmo. Em que momento eu tenho me respeitado primeiro como pessoa, né? Então, no meu caso, como pessoa, como mulher, como pessoa idosa, como viúva, sabe? A gente vai se colocando de um lugar, né? Então, essa escuta e esse olhar para dentro de nós é o primeiro que a gente precisa cultivar, né? O respeito aos meus direitos humanos, né? Para depois a gente poder lançar esse olhar cuidadoso para os outros espaços e buscar esse diálogo, né? Então, para que nós fazemos pesquisas? Para quem nós fazemos pesquisas, né? O que eu pretendo com tudo isso que eu estou desenhando para a minha vida acadêmica, para a minha vida profissional, mas também para a minha vida pessoal, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que fez doutorado, existem muitas, mas eu estou dizendo de casos assim, mais próximos, que está fazendo campanha nos shoppings, em todos os lugares, para adquirir livros, para levar para a unidade prisional, que deveria ser uma competência, um dever do Estado, porque eles têm direito à leitura. Aí a gente volta aos direitos humanos. Se eles têm direito, cadê os livros? Né? Então, mas que se disponibilize, né? Assim, a ir aos domingos, aos shoppings, a ir conversar com um, com o outro, para que esses livros sejam doados. E do outro lado, né? Um homem que estudou as mulheres, né? As policiais penais, de repente ter esse olhar cuidadoso para algumas coisas que ele ouviu durante o doutorado. Então, ele não está falando daquilo que ele estudou especificamente, mas aquilo que ele aprendeu como pessoa, que é esse olhar mais humanizado, ir lá em busca disso, em busca disso. Então, isso me parece que é o resultado, não gosto da palavra resultado, que é um dos pontos a que a gente chega diante daquilo que a gente se propõe, né? Então, acho que é bem disso. Então, quando a gente fala em educação, a gente está falando de educação escolar, mas também a gente está falando de educação não escolar. Então, quando eu perguntei, acho que foi a hora que você caiu, Maria Helena, pode dançar na prisão? Né? Pode, por que não pode? Você vai fazer barulho? Porque lá precisa ficar quieto. Mas e o corpo? Como fala o corpo físico? Ele gosta do movimento, não é? Eu tive uma garota aí de Minas também, as coisas de Minas foram sempre muito, muito lindas na minha carreira, que ela estudou as religiosidades numa instituição à parte, que é muito característica, né? Um tipo de instituição, de organização de aprisionamento. E ela foi procurar entender um pouquinho o papel das religiosidades lá dentro.
que é um papel forte, né? Decisivo, vamos dizer. E aí, nos relatos, ela dizia assim, eles falaram que eles são obrigados a participar de atividades religiosas, mas eles vão naquelas que eles podem bater palma, dançar e cantar, porque eles querem movimentar o corpo. Então, se eles estavam ou não preocupados com a chamada religiosidade, era um outro departamento, percebe? Mas quando a coisa ficava muito parada, muito simbólica, eles queriam mudar, eles iam, obrigados, mas eles queriam movimentar o corpo. Então, quando eu pergunto assim, há um direito de dança nos espaços de privação, de engessamento da liberdade? Né? Por que a gente não tem esse olhar para os direitos deles como pessoas? Se nós gostamos, eles também gostam. Né? E o direito que eles têm privado é o de ir e vir. Ninguém está escrito que eles não podem ter aula de dança. Tanto assim que em muitas unidades prisionais, eles fazem yoga e outras coisas, tantas mais. Eles têm que fazer mesmo. Né? Qual é o problema? Qual é a situação, problema, que a gente faz o subalterno não dança, né? O subalterno não fala. O subalterno não precisa fazer leitura. O subalterno, ele fica quieto, né? Ele fica em recolhimento. Como se ele fosse doente e estivesse fazendo um tratamento, ele precisa ficar quieto. Né? E não é por aí, não é um tratamento. Né? É um comprimento de medida. Né? Acho que é por aí. Então, só para voltar, porque depois a gente só vai passar os slides assim, ó, porque já estou falando tudo, né, Yara? Então, conceito de educação escolar e não escolar, práticas escolares e não escolares, a educação ao longo da vida. Não existe um momento, agora vai para a escola, agora acabou aquele momento, acabou a escola. Então, por quê? Né? Se ela é ao longo da vida, cada um vai num momento que lhe é oportunizado. E a gente precisa aí incentivar para que eles façam o processo de escolarização, porque é uma porcentagem imensa de pessoas que não terminaram o ensino fundamental. Por quê? Né? Uma das lutas agora também é em relação ao ensino superior. Eles têm direito a fazer ensino superior, por que não? Quais universidades abrem cotas para pessoas em privação de liberdade? Então, a gente também tem um discurso de ações afirmativas que ficam um pouco nas beiradas, né? Assim, por que não fazer ensino superior em privação de liberdade? Né? Então, são frentes que a gente vai perguntando sobre que educação ao longo da vida, quais as contribuições, como é que a gente vai procurando mudar o mundo que está posto aí, né? A educação é exatamente isso, né? Eu me conscientizar de algumas coisas e pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui numa terça-feira à noite? Quem sou eu? Por que eu vim aqui? No mínimo, eu vim para cuidar de mim mesmo, né? Para me transformar em algumas coisas, mas também para transformar aquilo que me cerca. Né? E aquilo que me cerca é a minha família, é o meu companheiro. A gente não precisa ficar achando que vai enfrentar o mundo. Né? Eu vou resolver agora o problema das 800 mil pessoas presas que temos no Brasil, inclusive os com tornozeleira. Não é por aí, né? Não é por aí. Então, isso me parece que era, assim, o nosso desejo de conversar com vocês. Né? Não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre isso. Yara, quer dizer alguma coisa? Quer passar os slides, ou nós nem precisamos passar os slides? Afinal, Fernando, que horas que a gente tem que ficar aqui? 8h30? Oi, né? O tempo que você quiser. Estamos aqui por sua Hoje, conta. daí nunca mais eles me convidam. Não, eu vou. Não. Eu vou sempre leve, meu filho. Não, mas fica tranquila. A hora que você Não, achar é que tá porque eu não bom sei a que horas a Sim. sua aula costuma ir. Eu não quero extravasar o nosso tempo.
e também conversar mais algumas coisas com eles. Então, vou passar para você, Yara. Por favor, querida. Professora, só que a Manu, né, ela perguntou assim, direito de dançar para quem? E aí me remeteu uma reflexão que eu tive vendo agora com vocês, né, que eu já tinha visto antes, de que tem muito isso também, né, do direitos humanos para quem? Há no imaginário social, né, até uma frase de que, olha, direitos humanos para humanos direitos, né, e de que os direitos humanos não é universal, assim, de que direitos humanos é para um determinado tipo de pessoa, e esse tipo a gente sempre sabe qual é, né? O tipo universal. Então, quando a Manu perguntou assim, direito de dançar para quem? Me remeteu a essa questão, direitos humanos para quem, né? Que eu acho que ainda existe uma coisa que a gente precisa desconstruir muito, que é disso, né, de que independente para quem seja, os direitos humanos são universais, inalienáveis e tudo. E aí, a senhora acha que a gente passa os slides ou que a gente vai conversando? Eu fecho o microfone e depois eu vou falando, né? Eu acho que a gente devia passar rapidamente, porque alguns deles nós já fomos abordando. Então, só para que eles olhem, depois a gente pode deixar disponível, pelo Fernando, se eles desejarem olhar com mais cuidado. Mas só para passar um pouco do que a gente foi pensando, né? Nas provocações que a gente ainda gostaria de fazer e ouvi-los, né? Tá bem? Pode ser? Pode sim. Professor, eu não consigo Oi? compartilhar de novo. Ué, de novo, mas esse sistema hoje está me dando... Tem uns 2 alunos que não conseguiram entrar. Deixa eu voltar aqui. Aí você está com a apresentadora. Bom, tirei e vou colocar de novo. Pronto. Agora Bom, sim. está com a apresentadora. Ele sai por conta própria. Vocês já estão vendo? Estamos vendo. Agora está. Mas estamos vendo. Só não está com a apresentação, está pequena. Isso, agora está perfeita. Agora está perfeito. Quer falar, Yara? Quer que eu fale? As duas aqui. Eu já falei um monte, por isso que eu estou perguntando para ela. Quer que eu fale? Quer falar? Como você prefere? Nós estamos fazendo tudo muito juntas, então está tudo bem. A Yara está ouvindo? Está ouvindo, Yara? Pode falar lá, Yara. Yara? Eu compartilhei e aí desliguei o microfone. A gente pode ir falando junto, professora. Tá bem, tá ótimo. Vamos lá. Então, Só que agora saiu a apresentação. Voltou. Agora sim, pronto. Beleza. Bom, então, esse primeiro slide, nós andarilhamos por ele, né? Trazendo a educação como um fenômeno complexo que vai para além da educação escolar, do processo de escolarização, são todas as vivências que nós temos ao longo da vida, né? E aí já vem a segunda afirmatividade que a gente colocou. Então, todas as práticas sociais das quais nós participamos, elas são educativas, tanto a escola, como encontro em praças, em espaços religiosos, com familiares, encontros de lazer. Todos eles promovem processos educativos, né? Nós vamos aprendendo nesse coletivo de possibilidades que a vida nos oferece. Na perspectiva, então, trazendo ao longo da vida, na perspectiva do professor Paulo Freire, nós somos seres inconclusos, incompletos, inacabados, né? Nós vamos nos fazendo ao longo da vida. Depois, Yara.
Nessa perspectiva, o nosso ponto de partida sempre é a educação como prática da liberdade, né? É o nosso exercício do fazer a liberdade, né? Conosco mesmo e com o outro. Certamente, a gente vive num coletivo, existem regras, existem normas, né? E esse processo de conscientização, né? Educar é conscientização. O ser livre é ser consciente do que eu posso, do que eu não posso, até onde eu posso, né? Portanto, esse olhar atento ao que nós vivenciamos, né? Que a gente tem até preocupação em ligar o televisor, porque as notícias são sempre muito desagradáveis, né? Elas causam um desconforto muito grande. Eu acho que agora eu não estou vendo mais o slide, vocês estão? Estou vendo a Yara. Oi? Eu estou vendo a Yara, vocês estão vendo o slide? Ah, não, é porque o pessoal tinha saído um pouquinho, eu acho, aqui para facilitar a transmissão. Eu mesmo tirei o vídeo para não dar problema de transmissão. Ah, tá. Então agora vamos voltar aos slides? Mas tá todo mundo aí. Tá todo mundo te vendo. Mas eu não estou vendo os slides, aí eu não sei falar. Ah, você não está vendo os slides? Ah, mas agora também não, nem eu estou vendo. Ele saiu. Agora saiu. Agora os slides saíram. Eu acho agora eu deixei de compartilhar. Tá terrível esse negócio. Entendi. Eu ponho, ele volta, ele te tira, ele não está querendo. Acho que é porque não é e-mail institucional, né? Talvez seja isso. Não sei. Não, eu já coloquei como apresentador, já coloquei como participante, mas ele vai, daqui a pouco ele muda. Todo mundo aqui, eu estou o tempo todo botando como para não cair. Mas vocês estão vendo os slides? Ah, não. Agora vamos ver. Isso, tá. Pronto. Então, nessa perspectiva, então, né, que a gente está falando da prática da liberdade, nessa possibilidade, né, de transformação, também já falei, né, transformação nossa e transformação do espaço que nos circunda, né, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso pedagógico e político com a nossa comunidade, né? Podemos ir. Então, voltando ao grande tema, né? Educar-se é esperançar em ações e lutas em favor das classes populares e marginalizadas. Estamos falando de uma maioria de brasileiros que pouco tiveram seus direitos humanos respeitados. Saúde, educação, moradia digna e lazer, né? Então, nós estamos falando dessa população, de pessoas afastadas compulsoriamente do convívio coletivo em sociedade. Aí, também já falamos sobre os direitos humanos, né? É um processo de luta, né? Não se trata da gente, trata-se também de conhecer o que está escrito, mas como é que a gente faz esse escrito acontecer através também de nós mesmos, né? Eu gosto muito dessa expressão, educar-se em direitos humanos é educar-se para os direitos humanos, né? À medida em que eu conheço, à medida em que eu discuto, né, eu me educo, mas educo para uma vida social, para uma vida festiva. Aí o texto que vocês leram traz especificamente um pouco do foco, né, para a América Latina, na perspectiva da decolonialidade, do ser, do saber e do poder, que ainda se constitui no foco colonizador, no foco eurocentrado, né? Para que a gente possa recriar a nossa realidade, é preciso que nós nos apropriemos, né, deste ser, deste saber e deste poder latino-americano, né? Onde nós estamos, por que nós estamos? Aquela pergunta que nós já vimos também. Ir além do consenso e do dissenso, né,
me parece que, enquanto a gente polarizar, é o lado do bem, é o lado do mal, a gente fica nos dois extremos, né? Qual é o movimento de pêndulo que nos cabe enquanto pessoas responsáveis pelo nosso coletivo, né? Pelo nosso coletivo. E aprender a dizer a sua palavra, né? Isso é muito importante. Não repetir a palavra do outro, porque ela é de classe hegemônica, né? Porque ela tem o poder do ser e do saber, e o poder também de pensar criticamente a realidade. Todos nós podemos fazer esse exercício, né? Então, aí vão algumas provocações. Nós temos realizado esse movimento. Esse olhar para dentro de nós tem nos dito que o cuidado de si é um processo que educa, cuidar-se, educar-se em direitos humanos. Que direitos humanos nós temos preservado em nós mesmos, né? Qual é o limite que nós temos dado para que o outro nos invada ou não nos invada, né? Como nós temos recriado a realidade que nos cerca, né? É o tom de voz, é a forma de dizer, e não estou dizendo que a gente precisa dizer de maneira coloquial, né? Eu estou dizendo que a gente precisa se referir ao outro na diferença, né? Na diferença. E que palavras nós temos dito para preservar os direitos humanos e da natureza. É importante nesse momento, nesse momento não, sempre foi, né? Mas especialmente agora, sobre os direitos da natureza. O que a natureza tem nos mostrado? Né? O que ela tem nos mostrado? Ela tem nos mostrado que ela não quer mais ser subalterna ao homem. Né? Ela grita por quê? Né? Ela grita porque ela ficou sobrecarregada e invadida. Né? Então, os direitos da natureza também é uma coisa muito importante para a gente discutir em direitos humanos. E aí a gente coloca alguns anúncios, utopias, né? Que momento nós temos e como é que nós podemos projetar o futuro. E quando eu falo futuro, é o futuro amanhã. Né? Quando terminar o nosso encontro, já é futuro. Né? O que a gente ficou conversando impactou em quê? E em quem? Né? Nos calarmos diante da pobreza e do exercício que a gente tem feito pouco, né, de democracia com o outro, como isso é um tema para se discutir em direitos humanos, segregar algumas classes sociais, que já nós dissemos, né, a luta de classes, a educação que projeta um mundo para ser melhor, mais humano. Então, como depois do nosso encontro de hoje, eu posso ser mais humano comigo mesmo, né? Com as pessoas que estão ali perto de mim, né? Como é que eu posso ser mais sensível a essa realidade? E amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, qualquer que seja o espaço, como é que eu posso fazer um outro olhar para tudo isso, né? Nessa perspectiva, né? E a nossa tarefa, então, sempre nós temos defendido que todos nós somos educadores. Educadores não são os professores, todos somos. Né? Qual é o meu exercício de educador com o outro? Né? Com o outro. E da mesma forma, quando a gente pensa nos espaços de privação de liberdade, o professor é educador, mas o assistente social é educador, mas o policial penal é educador, mas o diretor do presídio é educador. Se a gente não tiver esse diálogo, esse entrelaçamento para construir um projeto de unidade prisional, cada um fica defendendo o seu pedaço ou resgatando o seu pedaço. Né? Então, eu gosto muito também de trazer quem são os educadores sociais, né? E nós, como educadores sociais. Vamos. Então, sou a Lupa, né, que eu já não sei para vocês, a Lupa desse encontro dessa noite, sobre esse espaço, os espaços, né, de restrição e privação de liberdade, as prisões que eu já disse, quem estão lá, as suas trajetórias de vida sofridas, né? Eu acho legal isso, depois se alguém quiser falar um pouquinho,
sobre o jogo dos espelhos quando a gente pensa, né, os direitos humanos e quando a gente pensa a exclusão social, né? Os direitos humanos espelham o quê? Na perspectiva da exclusão social. Quem são as pessoas excluídas através do espelho? Né? Que parte da sociedade é excluída? Né? Eu gosto muito dessa discussão do jogo dos espelhos. Né? Conforme a gente coloca o espelho, a gente tem também uma visão de mundo. As armadilhas sociais, né? Que às vezes diz assim, mas eles vão ler, mas aí se alguém escolhe o livro que a pessoa lê, qual é a liberdade que ele está tendo? Né? Então, a gente precisa pensar, se fazer a leitura não é mais um processo de submissão, né? Se fazer crochê é um processo para docilizar, para deixar a pessoa quieta, para deixar ela ali trabalhando, ouvir alguma coisa sobre o costurar bolas, que às vezes é uma atividade de trabalho que existe nas unidades, né? O que significa, né, o ficar costurando bola quieto? Qual é o significado que isso tem para aquelas pessoas? São essas atividades que eles gostariam de ter, né? Depois, o próprio afastamento social, né? O que significa esse afastamento compulsório e pensar, então, esse espaço como um espaço de acolhimento dessas pessoas que não tiveram os seus direitos respeitados, possivelmente desde o ventre materno, né? Eles não tiveram esses direitos. Né? A cidadania deles foi negada. Então, qual é o movimento que a gente pode e deve fazer nesse processo de discutir direitos humanos nos espaços de restrição e privação de liberdade? Acho que acabava aí, né, Yara? Sim, então, que nós vamos buscar, né? Pode ir interseccionando, pode ir, que acho que vai ficar melhor, Yara. Então, quando a gente busca, né, quando a gente pensa numa educação inclusiva, escolar e não escolar, né, a gente pensa como um fenômeno que acontece ao longo da vida, né, nas diferentes práticas sociais, porque todas as práticas educam, todas as práticas são educativas, não existe prática social que não educa, né? Ela sempre educa na perspectiva de alguém. As práticas sociais escolares e não escolares, que nós já falamos, e da educação como um direito, né? Que vai sendo aqui traduzida nesse box do lado direito, né? Inclusiva, para a luta, para um dialógico produtivo, o que fazem ou podem fazer os pesquisadores, entendendo que pesquisador não é apenas aquele que está na universidade fazendo mestrado e doutorado. Todos somos educadores e todos somos pesquisadores da nossa própria vida, do espaço que nos cercam. É o que eu quero para mim, né? E os roteiros mais fluidos de vida e mesmo de procedimentos de pesquisa e um pouco desse direito de dança, né? Nós começamos dizendo, né? O direito ao improviso e ao ato criativo, né? Como é que nós temos feito esse exercício de direito humano, que também é nosso, né? Quando nós somos criativos, né? Pronto, não precisa saber dançar, mas pode dançar, né? Pode soltar o corpo, pode sorrir, né? Isso acaba sendo muito importante quando a gente discute direitos humanos. A gente sempre acha que direitos humanos, a gente sempre não. Grande parte das vezes acha que os direitos humanos são para os outros, né? Mas e os meus direitos humanos ficam como, né? Eu preciso respeitar a mim mesmo, como eu já disse, para poder respeitar o outro. Oi, Yara. Acho que a gente vai encerrando aí, né? O último esse, da importância de interseccionar conceitos, pessoas, posturas, né? Para que a gente possa viver numa comunidade melhorada. Então, agora eu já passo para a Yara, se ela quiser completar alguma coisa, para o Fernando, e acho que
para as reflexões que vocês desejarem. Né? Acho que é isso. Muito obrigado, Lenice. Muito bom. Quer falar alguma coisa, Iaga? Que eu vi você movimentar aí. Fiquei em dúvida se ia falar alguma coisa. Não, professor, pode continuar. Tá. Obrigado, Lenice. Obrigado, Iara. Como sempre, trazem muitas questões aí para a gente pensar. E, inclusive, eu depois, claro, vou conversar com os alunos com mais cuidado, para a gente poder tirar mais ainda alguns frutos dessa conversa, né? Com mais calma na próxima aula. Mas vocês trazem muitos elementos importantes para a gente pensar, sobretudo a pesquisa, né? O desenvolvimento da pesquisa nessa área. Porque cada um aqui está fazendo uma pesquisa, às vezes, temáticas um pouco diferentes, e às vezes não encontra uma conexão exata com a temática, né? Porque são linhas diferentes, mas no final das contas, quando a gente vai no detalhe, vai vendo como é que se produz uma pesquisa, tem muitos ensinamentos aqui na fala de vocês, e a gente aproveita diretamente para, bom, como é que é fazer pesquisa com pessoas, né? Mudam as pessoas, às vezes, né? Não são encarcerados, na maioria dos casos aqui nós, mas são na maioria pessoas que compõem essa mesma camada, né? Da educação. Nós temos, felizmente, uma busca cada vez mais por pesquisas que tratam como dizia o Florestan Fernandes, né? Dos de baixo, né? Dos subalternos, dos de baixo, e que são pesquisas muito, muito importantes, né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, mas fazendo essa relação, né, com um conjunto das pesquisas em educação, com esse escutar, né, esse desenvolver, escutar o outro, perceber o que importa para o outro, não só o que importa para a pesquisa, né, mas o que importa para o outro. Garantir que nossa possibilidade de denúncia também possa se efetivar, né, como uma denúncia verdadeira, que foge dos preconceitos estabelecidos e tudo mais. Então, bom, são muitas as questões que vocês nos trazem, e me choca sempre a gente pensar que, principalmente no sistema socioeducativo e no sistema prisional, né, como se tratam, como o entendimento, né, de que tudo que é feito para não pessoas, né, pela negação, né, já nega direto, né, que é uma outra coisa, né, não são pessoas, são objetos, são seres que precisam ser moldados, ser ressocializados ou né, reconfigurados, ou reformatados, talvez, às vezes. Né? Então, eu achei bem interessante, queria falar isso só para dar um fechamento. Está aberto ainda, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade, ainda temos um tempinho e disposição das professoras aqui para responder. Tenho certeza se vocês quiserem fazer perguntas. Se não quiser fazer perguntas agora, depois a gente conversa mais um pouco. A Maria Helena está aqui. Ó. Pensei que você não ia falar nada, eu ia ficar até triste. Ai, professor, se ninguém quiser falar, eu posso falar. Não, você pode falar sempre. Você está sempre liberada para falar. Tá Aí certo. eles brincam comigo, que às vezes eu falo assim na turma, é costume de professor, né?
Eu pego e falo assim, agora primeiro falo os mais tímidos. Os mais tímidos custa entrar na conversa, né? Aí eu penso, não, primeiro os mais tímidos, vamos ver se os mais tímidos falam. Às vezes dá certo, mas nem sempre. Vai lá, Maria Helena. Não, é que são muitas... foram muitas percepções e muitas relações que eu fiz com a minha pesquisa. E aí tem eu uso o termo de articulação a partir da perspectiva do Stuart Hall, né? Em que Fala o ele que é a coloca... sua pesquisa para eles entenderem. Falar da minha pesquisa, né? Fala, então, pelo menos o título e tal. Isso, a minha pesquisa, na verdade, é sobre a imprensa afro-religiosa gaúcha. Nada a ver, eu sei, mas assim, dessa perspectiva, eu estou tentando trabalhar com dois conceitos, que é a epistemologia do pertencimento, que eu acho que relaciona com qualquer outra pesquisa quando a gente fala de direitos humanos, principalmente quando a senhora diz assim, em que lugar nós estamos e como a gente se coloca nesse mundo. Eu acho que isso está muito ligado ao pertencimento, e aí trabalho com alguns autores que estão desenvolvendo esse conceito, e também eu trabalho com pedagogias culturais, né, nesse foco. Pensando nesse sentido, e aí fazendo uma relação com a minha pesquisa, eu estava lendo um texto de um colega agora, em que ele fala da presença que ele vai com o pai de santo até um presídio, e ele é católico. Aí o pai de santo diz, leva uma Bíblia grande, porque eu sei que tu tem em casa. E ele vai com a Bíblia, mas não entende, será que é alguma prática, alguma coisa? E aí, por quê? Porque dentro do presídio, algumas religiões, alguns tipos de religiosidades são aceitas, né? Isso a senhora traz na sua fala, né? Que desse movimentar o corpo, de pensar o corpo, até nisso, esses lugares, né, de privação, eles vão mais para as neopentecostais, né? A gente sabe disso, que elas estão dominando os presídios, saem de lá, viram pastores e vão para outras, né, vivências e experiências. Mas eu fiquei aqui refletindo e eu gostaria que a senhora dissesse de outra maneira, para eu pegar aqui, que é eu sou jornalista, eu esqueci de dizer que eu sou, de que lugar eu parto, né? E sou educomunicadora, né? E aí eu fiquei refletindo nessa educação escolar e na educação não escolar, né? Que eu digo a educação formal e a educação não informal, e a educação informal, né? Que esse dar ouvidos, né? Essa escuta sensível eu queria que se a senhora pudesse fazer uma relação entre essa escuta sensível, desse se colocar do pesquisador, mas quando o pesquisador ele também é esse educador, né, dentro da educador e educando, como se colocar nessa escuta sensível, nessa interpretação daquilo que está sendo dito ali, sem ao mesmo tempo não ser apenas uma dessas articulações eu não quero tratar com a questão da imparcialidade, não é isso, mas como se colocar apenas como ouvinte, porque no meu caso é muito complexo, porque eu sou de religião de matriz africana, eu estou inserida dentro de uma casa de religião, e até por isso que a minha pesquisa é envolta nisso, mas eu vou pesquisar pessoas de outras casas, né? Vou falar com outros atores, e eu não quero vir com a minha perspectiva diante do artefato cultural que eu estou analisando. Falei muito, né, professor? Tu viu, né? Mas só porque eu não consegui formular. Mas acho que é isso. Tá, eu só vou pedir tem mais dois que pediram para falar. Eu acho melhor falar os dois, a Deise primeiro, depois o Ângelo, e aí depois elas respondem, porque nós estamos pouco tempo já agora, né? Então, para agilizar um pouco, vou pedir que faça assim. Fala a Deise e depois o Ângelo. Boa noite, professora, professores e os demais colegas. Primeiramente, eu peço desculpa por não ter conseguido acompanhar desde o início.
em razão da conexão, eu não estava conseguindo conectar na aula. Pena esta aula não ter sido uma aula presencial, né? Ela foi uma fala muito importante, uma fala muito boa. Então, só para que a senhora saiba, a minha pesquisa é sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, mais especificamente sobre os cantinhos da leitura, que é uma possibilidade, né, colocada agora através de uma política pública de que as escolas de educação básica e, em especial, as turmas de primeiros anos do ensino fundamental venham a ter cantinhos da leitura na sala de aula. Então, pensando nisso e correlacionando com os direitos humanos, é uma forma de oportunizar o direito humano à educação, desde as séries iniciais, né? Então, quando se pensa em direitos humanos, é como vocês disseram, tem que pensar no direito humano, não só do outro, mas no meu direito humano. No direito humano da criança que está aprendendo a ler e a escrever, no direito humano do presidiário, né, do apenado que está lá, né, naquela casa prisional e que, para quem não conhece, eu conheço porque eu sou oficiala do Ministério Público, então eu já estive em alguns presídios. Então, a gente que já conhece essa realidade sabe que lá dentro, né, são celas com um amontoado de seres humanos, um amontoado de pessoas, e que vão precisar ficar ali por um determinado tempo, conforme a sua penalidade, mas que poderiam desenvolver várias outras coisas dentro desse período para o seu crescimento, para a sua efetiva ressocialização, mas que isso não acontece, né? Na realidade, não acontece porque o Estado não disponibiliza meios para que isso aconteça, né? Para quem conhece, sabe. Então, eles ficam lá, ociosos, né? Se diz até que é uma escola do crime, porque o que um não sabia aprende com o outro que já sabia, que já fez, porque não tem uma ocupação, não são desenvolvidos e nem potencializados os seus direitos humanos dentro do sistema prisional. Era isso, professor. Obrigado, Ângelo. Eu estou até com medo de falar agora, professor. Depois dessas gurias aí, acabaram comigo, aí não vou passar vergonha aqui. Mas eu vou ser sucinto, eu não vou falar o que eu ia falar, senão talvez eu vou tirar o pensamento da professora, que deve estar com tudo engatilhado aqui, né? Mas quando a Maria Helena estava falando ali do trabalho dela sobre a religião, né? Eu conversava com um juiz em um encontro em Porto Alegre, e ele falava mal das igrejas e das religiões, e no final eu vou falar para ele, mas como? Hoje a gente sabe que as igrejas evangélicas pacificam os morros, né? No Rio de Janeiro, lá. O próprio AA ajuda no alcoolismo. Aí agora, essa colega acabou de falar sobre a religião dentro do presídio, né? Que as pessoas vão lá, não importa o que quer que façam, se é para buscar Deus ou não, não é isso que a gente está questionando, mas estão garantindo os direitos humanos. Né? E aí o juiz olhou para mim, não, mas tudo bem, a igreja está fazendo o que o Estado tinha que fazer e não faz. Né? Até entendo isso. Mas a gente podia falar aqui a noite inteira, mas eu não vou falar. Só vou falar da professora, que ela está com Gandhi atrás dela, né? Esse grande líder aí, defensor dos direitos humanos, né? Que foi o norte para o Martin Luther King e para o Nelson Mandela também, né? Que pregou lá a desobediência civil. Depois eu queria que ela falasse alguma observação dele, da trajetória dele em relação ao trabalho dela, porque se ela tem uma foto dele ali, certamente ela deve ter bebido muito na fonte do Gandhi. Pronto, Helenice, fique à vontade. Bom que eles
sair um pouquinho da timidez, né? A gente já teve aí um aumento de manifestações, né? Que bom que isso tenha acontecido. Quanto a Deise, que disse que pena que não foi presencial, mas ainda poderá ser, né? Quem sabe a gente consegue o financiamento no futuro, né? Tudo é Pagar as possível, passagens. tudo é possível, não é, Fernando? A gente sabe que os tempos não estão fáceis, né? Mas que bom que a gente ainda tem essa forma de contato, de conhecer pessoas, de estar nos lugares, né? Então, ele não está sendo presencial, mas pode ficar como uma demanda e a gente fica bem feliz, né? Bem feliz com essa sua colocação. Então, em relação a Maria Helena, né, que ela vai colocando a imprensa afro-religiosa gaúcha e vai dizendo do pertencimento, né, as suas fontes de estudo, as pedagogias culturais, e essa perspectiva do olhar sensível, né, mas que cada situação que eu participo, eu faço um caderno, gente, eu só existo escrevendo. Não sei se vocês percebem ou não, mas a minha caneta e os meus blocos, para cada situação, de vez em quando eu junto e falo, olha quanta coisa aqui, olha mais quantas coisas lá. Então, é um exercício que eu fiz desse jeito e gosto, né? Mas depois eu também vou relendo e vou pensando outras coisas e me motivando a estudar outras coisas, né? Olha, a gente não tem respostas para as coisas, né? Mas me parece que o você ter esse pertencimento, né, a uma religiosidade, a um espaço, e essa necessidade de algum afastamento, né, para que a gente consiga olhar um pouco melhor e não fechar muito foco a partir das nossas certezas, eu te diria que, assim, que acaba sendo um exercício mesmo, né, Maria Helena? Que não é fácil, já tive aqui por perto de mim, assim, pessoas que tinham uma longa trajetória num determinado campo, e aí no caso do Marcos, que eu falei para vocês, o policial penal, são 18 anos de carreira como policial penal, né? Como você negocia, né, com esse doutorando que ele precisa fazer um afastamento, né? Então, vira e mexe, ele tinha algumas recaídas, né? Eu estou só tentando ganchar com o que você foi colocando. Ele chegou cheio de certezas como policial penal, mas muitas certezas, né? E vira e mexe, a gente caía na mesma coisa, né? Assim, mas será que é assim mesmo? Isto que você pensa, a gente discutiu, inclusive, né, o machismo dos policiais penais em relação às policiais penais, e vira e mexe, ele voltava e dizia, sim, eu me reconheço machista. Sim, sabe, a gente vai fazendo essa prosa, né, e eu acho que é isso que nos anima muito também como orientadores, conversar com o coletivo de orientandos, e tem aqueles que nunca entraram numa unidade prisional, sabe? E aí ele fica assim, e agora? Né? Acho que eu estou com medo, acho que não vou dar conta, né? Essa garota que eu falei para vocês, que agora está fazendo as rodas de leitura, lá no Ceará, ela, na verdade, ela estudou formação de professores, né? Formação de professores, para que atuassem nas unidades de privação. E ela já estava no segundo ano e ela dizia, eu dizia, mas como é que você quer estudar formação de professores sem ter entrado numa unidade prisional? Qual é a sua dimensão do que tem lá dentro? Do que nós vamos dizer? Se você não conhece o espaço, a escola, você vai conversar com os professores partindo de onde? Né? Da formação de professores em que dimensão? Né? Então, com o Marcos foi esse exercício mesmo de
tirar um pouco todo aquele holofote e muito devagar, porque não dá para a gente dizer agora você é pessoa, agora você é pesquisador, né? Mas fazer esse afastamento e buscar um olhar mais complexo para as respostas que você já tem. E quando eu falo mais complexos, não é só mais elaborados teoricamente, né? É para você se afastar um pouco das suas certezas e buscar as suas incertezas, né? Quando a gente parte com muitas verdades, eu às vezes também fico me perguntando isso, mas então para que fazer a pesquisa? Se já sabe tudo, não tem razão, pesquisa outra coisa que pelo menos aprende outra coisa, né? Se a gente já tem todas as respostas, então a pergunta sempre fica, então qual é a sua questão de pesquisa? Né? Se você já tem a resposta. Então, esse desnudamento, esse certo afastamento, né, Marilena, ele é um exercício, né? Do mesmo jeito que o Marcos foi fazendo esse afastamento, e a gente foi assim devagarinho conversando, tá? É policial, tá? E se a gente olhar um pouquinho para as mulheres policiais, sabe? A gente foi meio que fazendo um labirinto, assim, um labirinto de pesquisa, né? Assim, buscando alguns caminhos para que pudesse perceber algumas coisas e também teorizar os seus saberes, né? A gente não afasta um saber e começa outro, né? É um processo de construção de saberes. Então, você não precisa deixar de ser o que você é, até porque não dá, e fazer uma outra construção. Assim como com a Flores, a primeira vez que ela foi, essa garota que eu estou falando, nós fizemos um projeto de extensão para conversar com os monitores que participavam da educação nas prisões, né? E aí eu disse, você vai comigo. E ela ficou assim, apavorada. Pensa numa pessoa apavorada, mais ou menos como eu, quando decidi estudar esse espaço, que nem sabia como era lá dentro também, né? Mas ela primeiro assim, pensa naquelas pessoas que falam muito, que beijam muito, que são muito afetivas. Eu dizia, a hora que ela entrar lá vai ser em uma penitenciária de segurança máxima. Eu disse, vai ser um estrago. Então, comecei a prepará-la um bom tanto antes. Que não precisava pôr tanto brinco, que não precisava pôr tanto anel, que não precisava pôr tanto colar, que não precisava pôr uma roupa tão estampada, ao gosto das pessoas do norte, que eu acho lindo, mas não era o caso de chamar a atenção, sabe? Sim, que era importante coisas mínimas, cuidar do sapato, porque ia passar pelo detector de metais e aquilo ia apitar, e ela teria que ficar sem o sapato. Então, fui ensinando aquelas regras básicas, sabe? Olha, não coloque um sutiã com aro, porque vai apitar, porque é metal. Sabe essas coisas que nunca passaram pela cabeça dela. E aí ela ficava olhando, assim, e ela anotava o que ela não podia, na verdade, para a gente ir para o projeto de formação, né? Que eram 6 encontros num projeto de extensão. E o dia que eu falei, não precisa dar mão para os policiais penais, não precisa isso, não precisa aquilo, né? Fui falando só os não, na verdade, porque foi o que me ocorreu na hora como orientadora, né? E ela entrou o primeiro dia, assim, ela ia grudada comigo, sabe? Assim, ombro com ombro, dizia, mas também não precisa ficar tão perto, porque não vou te proteger de nada, né? Mas vamos uma ao lado da outra, mas não precisa, eu não vou virar também, né? Vamos lá até a sala, nós vamos sentar, nós vamos ouvir e vamos. Então, na véspera, ela não dormiu, ela me mandou, acho que umas 5 mensagens. Professora, meu marido não aguenta mais, o meu medo. Professora, acho que preciso tomar chá. Então, aquilo foi uma noite mesmo. A gente fala, se a gente contasse as experiências como orientador, seria fantástico também, sabe? Mas ela foi, primeira vez, assim, fechada, com muito medo. Depois ela foi criando essa aproximação, né? Então, por que eu estou te dizendo das pessoas que estão muito já imersas naquele processo, como é que elas vão emergir, buscar alguns outros olhares, sem perder o seu ponto de referência, porque você não vai deixar de ser quem você é, né? Mas o que você vai procurar no seu trabalho de pesquisa, de estudo, é verificar os olhares
que eles que falam. Este é o papel de escuta, né? E por isso que eu tenho um outro texto, depois, não sei se está aí, a gente falou, o papel pedagógico, o papel social e o papel político do pesquisador, né? Então, qual é o pedagógico? O pedagógico é aquilo que eu aprendo para mim mesmo, né? O social e o político são as minhas visões de mundo que eu vou levar. Então, eu sugeriria, não tenho respostas, tenho aí acompanhado a moçada, e gosto muito do cotidiano também, infelizmente com a pandemia e outras coisas, alguns contatos foram ficando mais esgarçados, mas que tenho procurado voltar a fazer, né? Me parece que a escuta sensível é a escuta sensível, sem censura daquilo que eu sou, né? Então, você não vai levar a eles aquilo que você pensa, as suas crenças, as suas religiosidades, a sua visão de mundo. Você vai escutá-los e, quem sabe, fazer o diálogo dos princípios deles, daquilo que eles apresentam com os seus, né? Com os seus, sabe? Me parece que este é o papel do ser pesquisador, quando a gente tem já as nossas concepções, no caso aí que você está trazendo as religiosidades, né? Mas que bom que você é jornalista, você já tem uma formação que te dá uma cancha legal, sabe? Você é jornalista, você é comunicadora, vai fazendo os seus roteiros de chegada cuidadosa e de entrada, né, sem anunciar quem é a Marilena, mas perguntar quem são esses seus colaboradores, né? Esse é o gancho da pesquisa, né? Quem são eles? O meu trabalho de pesquisa tem qual intenção? O dizer de mim é importante quando você faz a abertura do seu trabalho, do seu memorial, as suas considerações finais. Você é a autora, né? Mas quando você traz a voz deles, é importante que você tenha feito essa escuta sensível, e não dê voz a você mesma, né? Senão a gente cai naquela pergunta, para que eu estou pesquisando? Eu já sei tudo, e se eu acho que o meu olhar de mundo é o melhor, a gente fica muito nessa perspectiva, tá? Mas assim, eu não quero mais me alongar muito, mas eu fico à disposição, se você quiser conversar em outra oportunidade, me coloco sempre à disposição, certamente sem ser invasiva aquilo que você faz com o seu orientador, né? Mas às vezes a gente vai trocando texto, vai trocando mensagens, e que são sempre muito produtivas, né? Aí a Daisy traz, né, essa forma, a reflexão sobre a criança alfabetizada, os cantinhos da leitura, né? Que bom oferecer essa possibilidade a todas as crianças, né? E voltando àquela concepção de que a educação, as crianças estão ali para vivenciar diferentes práticas sociais, né? Mesmo que ela esteja só folheando um livro, ou que ela esteja fazendo de conta que está lendo, ou que o professor esteja lendo para ela, ou fazendo contação de histórias, isso é respeito à criança, né? Porque você não vai induzi-la a fazer a leitura que você desejaria que ela fizesse, mas a leitura de mundo que ela traz, as conversas consigo mesma, né? E que as crianças fazem isso lindamente e de maneira muito espontânea, né? E aí você já traz mesmo a forma de oportunizar a todos, né? E o respeito aos tempos e espaços, né? Quais são os tempos deles, quais são os seus tempos de pesquisadora, qual é esse espaço que você está se inserindo e qual é o espaço deles, né? Porque os significados de contexto são diferentes. Isso, no trabalho de pesquisa, é muito importante, né? Você dizer quem eu sou, mas o que esse espaço me permite observar, construir, dialogar, né? Também não sou especialista nisso, mas me coloco sempre à disposição para bater o papo.
você traz a leitura, né, para os adultos, que é alguma coisa que a gente tem discutido muito, muito, a importância da leitura, a importância daqueles que são alfabetizados, lerem para os que não são alfabetizados, porque dizer, você não vai fazer a leitura porque você não lê, né? Mas o que é ler? E a leitura de mundo, né? Então, aqueles que sabem ler podem perfeitamente ler para os outros, né? E a pessoa não precisa escrever para dizer o que ela entendeu da leitura, ela pode falar. Ela pode teatralizar, ela pode se manifestar de N formas. E permissão pela leitura do mesmo jeito, né? Senão a gente continua colocando à margem alguns. Os que não sabem ler não participam. Isso é passar uma régua muito rente. E colocar a hegemonia presente também num espaço que já é de privação de liberdade. Né? Isso eu acho muito interessante. E assim com as crianças também, né? As crianças que estão sendo alfabetizadas. E a terceira, que é do Ângelo. Que bom você ter se colocado, sabe? Que bom você ter se colocado, né? Eu te diria... primeiro, assim, que de todos os que falaram, eu gosto muito do sotaque de vocês. Que delícia que é ouvir o sotaque. Também do Rio Grande do Sul, né? É muito gostoso, né? Eu até marquei aqui no meu cantinho, esse sotaque, né? Porque é mesmo uma coisa muito boa. Talvez este Gandhi, é um Gandhi que eu penso sempre, sabe? Eu realmente leio, vivi, faço as minhas meditações sempre muito centradas naquilo que me traz paz e naquilo que eu posso levar para o outro, né? Mas esta é uma figura... Eu sempre quis ter um Gandhi na minha casa. Pensa num sempre, né? Mas eu nunca tinha dinheiro, sabe, para falar a verdade, para mandar pintar um Gandhi do jeito que eu queria, né? Isso ficou assim no meu sonho um tempão, que era um Gandhi, mas eu queria um Gandhi pintado, um Gandhi, sabe assim, uma tela, mas nunca tinha dinheiro, né? O professor tem que conviver com essas coisas também. E quando eu construí aqui esse apartamento, né, quando eu fui finalizando, eu disse, olha, agora eu já estou mesmo com o pé na jaca, como diz, agora eu vou mandar pintar o Gandhi, e seja o que Deus quiser, né? E levei o jeito que eu queria, a pessoa fez para lá, fez para cá, fez para lá. Tem muitas coisas que eu mudei aqui em casa, mas o Gandhi, ele precisa ficar aí para mim, sabe? Eu não sei muito te explicar por quê, mas ele me traz serenidade, me traz postura de enfrentamento diante dos cancelamentos da vida, na profissão e em tudo mais. Mas eu diria que ele é mesmo uma inspiração social e uma inspiração política, né? Então, às vezes, eu tiro o Gandhi dali, vai chegando o Natal, eu ponho umas outras coisinhas, mas não vejo a hora de tirar as coisinhas. Mas eu coloco o Gandhi aqui logo do lado, porque o outro lado ele está ali firme, sabe? Ou aqui do lado direito. Quer dizer, ele precisa estar no meu escritório, né? Sabe? Ele precisa estar aqui onde eu trabalho. É uma opção muito pessoal, de alguma coisa que eu sempre quis muito, né? Ter um quadro do Gandhi. É o único quadro de boa qualidade que eu tenho em casa, sabe? Mas é uma coisa que me faz bem, Ângela. É uma coisa que me faz bem, tá bom? É isso. Não sei se consegui responder. Tudinho. Estou no aqui. detalhe. Estou aqui. Vou falar por todos aqui, cara. Respondeu no detalhe. Então, é muito bom. É sempre muito bom te escutar, Helenice e Yara também. Bom te ver, Yara. Fazia tempo que eu não te vi assim. E agradeço a todos os presentes. Ó, a disciplina tá boa. Aqui, ainda somos 15. Né? Essa hora ainda somos 15, quer dizer que o negócio estava bom. Né?
Muito obrigado, viu, Lenice? E espero poder encontrar pessoalmente com você em breve, quem sabe agora nesse ano. A gente consegue encontrar, tá bom? Que bom. E muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que você nos deu de escutar, viu? Foi muito bom, vai nos dar muitos elementos aí para a gente continuar a discussão na nossa disciplina. Tá bom? Tá ótimo, Fernando. Eu que agradeço o seu convite, a moçada que está aí firme, né? A Yara, que a hora que eu a convidei, disse que era um convite do Fernando, ela também ficou muito feliz, assim como eu sei que você ficou, né? Estar acompanhando perto de uma pessoa nessa trajetória longa, né? É alguma coisa muito boa de a gente reencontrar e reviver, né? Muito obrigada, viu, Fernando? E obrigada, moçada. Estamos aí, na luta, na luta. Boa noite a todos. Boa noite. Um bom descanso a todos. Merecem. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Pronto. Que simpatia, hein, Fernando? Que fantástica, né? Adorei a professora.